Olá a todos, o meu nome é Andrea Piliposian, eu sou Country Manager da empresa Genially, uma ferramenta online para a criação de conteúdos interativos e animados. Hoje, na minha palestra, eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o valor, o potencial desse tipo de conteúdos na educação. Então, eu vou compartilhar minha tela e começar a conversar um pouquinho aqui com vocês. Como eu já mencionei, vou falar um pouquinho sobre a criação de conteúdos interativos e animados com Genially. Para começar, nós sempre falamos que existem duas formas de ensinar e eu também costumo dizer que existem duas formas de aprender. Mas quais seriam essas duas formas de ensinar? A o conteúdo estático, né? Uma forma de aprender com conteúdo estático, conteúdo tradicional, que está carregando aqui do lado esquerdo da tela. Aqui nós temos um documento em PDF. A gente pode perceber que tem bastante predomínio do texto, uma imagem bem pequena, ou seja, o apelo visual ele é bastante reduzido. Nesse caso aqui nós temos um link para um vídeo do YouTube. Se a gente clicar nesse vídeo do YouTube, nós vamos ser redirecionados para outra aba do navegador. E aí, se a gente pensar nos nossos alunos ou na nossa audiência em geral, a partir do momento que ela é redirecionada para fora do conteúdo que ela está vendo, a chance dessa pessoa se distrair e acabar não voltando ao conteúdo que ela estava vendo é muito grande. A gente sabe que a internet tem muitas distrações, né? Tem milhões de possibilidades, então a última coisa que nós queremos é realmente dispersar a atenção do nosso público, principalmente quando estamos falando aí dos nossos alunos. Então, esse conteúdo tradicional é aquele que todos nós já estamos acostumados. Como seria o conteúdo interativo, ensinar com conteúdo interativo? A gente vai perceber que é bem diferente. Primeiro que ele permite, como o próprio nome diz, né, a interação. Permite que no momento de ler esse conteúdo, de explorar o conteúdo, isso seja feito de forma ativa. Então, o nosso aluno ele pode ir clicando em diferentes partes do conteúdo, como esse exemplo da célula que eu estou mostrando, ele pode ir navegando nesses botões, nessas seções, né, para ir acessando os conteúdos, abrindo janelas pop-up com mais informações, como nesse caso é um texto, até mesmo se a gente clica num vídeo, a gente consegue integrar um vídeo de forma a assistir o conteúdo desse vídeo sem a necessidade de sair do conteúdo que está sendo consumido, sem que esse vídeo abra em outra aba do navegador, mantendo ali a atenção constante do nosso aluno no conteúdo. Eu digo que esse tipo de conteúdo interativo ele promove uma leitura exploratória, é uma verdadeira experiência de aprendizagem, porque o aluno, para ir consumindo, vendo as informações, ele realmente tem que ter uma participação ativa, ele tem que ir clicando nas diferentes seções desse conteúdo para ir descobrindo as informações. Além disso, eu costumo dizer que o conteúdo interativo ele é muito mais convidativo, né? Além de ser visualmente muito mais atraente, só o fato de passarmos o mouse por cima de algumas áreas que elas se mexem e que tem informação escondida se a gente clicar, isso torna o conteúdo muito mais convidativo. Um conteúdo interativo ele tem um potencial de engajar o nosso público, de prender a atenção do nosso público, muito mais do que o conteúdo tradicional. E também a gente tem aqui a questão da animação, que não pode faltar, que também é um outro recurso que vai dar vida a esse conteúdo, vai deixar ele muito mais atraente. Por isso que eu digo eu disse no começo, né, que existem duas formas de ensinar. Uma forma com conteúdo tradicional e a outra forma com conteúdo interativo. E também eu costumo dizer que existem duas formas de aprender. Uma de uma forma um pouco mais entediante, que é a forma tradicional que estamos mais acostumados, mas que
hoje em dia já não chama tanto atenção porque vivemos num mundo com muitas mídias e muito dinâmico, e a outra forma é com conteúdo interativo, que tem uma chance muito maior de comunicar a nossa mensagem. Então, se a gente coloca na balança e pensamos ali no processo de ensino-aprendizagem, obviamente nós vamos sempre sair ganhando, tanto professores quanto alunos vão sair ganhando se optarem por utilizar um tipo de conteúdo que consegue engajar e comunicar uma mensagem, que é o conteúdo interativo. Mas justamente por isso a gente se pergunta, né? Se o mundo mudou, por que nós continuamos usando programas e criando conteúdos como há 20 anos, né? Por que continuar com aquele conteúdo estático, aquele PDF, aquele documento do Word, aquele Xerox, né? Que é muito utilizado. Tudo hoje em dia tem a tecnologia veio para agilizar muitos processos. E por que a educação teria que ficar de fora? O grande desafio até o momento é que criar conteúdo interativo era caro e complicado. Iria requerer a expertise de programadores e designers para atingir um resultado bom, né? E nem todo mundo tem essa expertise. Por isso, a proposta ou a solução seria uma ferramenta que permitisse criar conteúdo interativo versátil, ou seja, em diferentes formatos, tudo em um, e transformar o conteúdo tradicional, aquele conteúdo estático que eu já mencionei, em experiências de aprendizagem. E como que a gente faz isso, né? Para isso surge Genially, que é a ferramenta que eu venho conversar hoje com vocês. É uma ferramenta que pode ser acessada diretamente por um navegador, um computador que esteja conectado à internet, e aí basta digitar esse endereço, www.genially.com, e acessar a página principal. Qualquer pessoa pode se cadastrar gratuitamente em nossa ferramenta. É possível utilizar a grande maioria das funcionalidades também de forma gratuita. É claro que existem algumas funcionalidades mais avançadas que vão requerer o pagamento de uma assinatura, mas a maior parte da nossa comunidade educacional utiliza a ferramenta na sua forma gratuita, porque ela tem um potencial de entrega e de criação de conteúdos interativos e animados muito, muito grande de verdade. Agora, como que a gente cria conteúdos geniais, né? Como que a gente faz para chegar nesse resultado que eu falei que é de profissionais? Bom, a nossa ferramenta, a nossa plataforma, ela vai oferecer a possibilidade de ter templates. Templates são modelos já disponíveis, já são milhares de templates disponíveis, com os mais variados temas e designs, né? Então, aí, a pessoa que não tem muito tempo ou que não tem muita habilidade para criar conteúdo, ela pode utilizar esses templates como base, personalizá-los e criar os seus próprios conteúdos. Mas também existem pessoas que elas podem dispor de tempo ou mais habilidade para criar conteúdos do zero, e aí a ferramenta também oferece milhares de recursos, dos mais variados. Imagens, mapas, silhuetas, ilustrações, botões, todos esses recursos para que a pessoa possa criar o seu conteúdo do zero, ou também para que ela possa otimizar ou personalizar ainda mais o template que ela possa ter escolhido. E aí, quando eu falo em templates, vocês podem se perguntar, tá, mas que tipo de templates, né? Que formatos tem esses templates? Esses templates contemplam diferentes formatos de conteúdo digital que estão aparecendo aqui agora na minha tela, na nossa tela, né? Desde apresentações como essa que eu estou exibindo, a minha própria apresentação, até outros tipos de conteúdos, como imagens interativas, infográficos verticais ou horizontais, guias didáticos, videoapresentações,
Conteúdos gamificados. Diria eu que é uma das grandes estrelas da nossa plataforma pelo fato de permitir que o professor, com apenas alguns cliques, ele possa criar um conteúdo gamificado e personalizado para os alunos, já seja no formato de quiz, jogo de tabuleiro, escape rooms, perdão, diferentes estilos de gamificação para adotar para suas próprias aulas. Bom, por que Genially, né? Por que escolher uma plataforma para criar conteúdos interativos e animados? O que torna a Genially diferente? A gente diz que Genially tem alguns superpoderes e aqui eles estão colocados na tela. O primeiro deles é a questão da versatilidade e eficiência. É uma ferramenta completa, dá para criar desde conteúdo interativo até também conteúdo estático e em diferentes formatos, como eu acabei de mencionar agora. Essa ferramenta pode se adaptar a diferentes métodos de ensino. A gente diz que eu gosto de dizer que é a tecnologia a serviço da pedagogia. Então, não importa qual seja a metodologia utilizada pelo professor ou pela instituição, e também não importa qual seja o segmento de educação, já seja para educação básica, para ensino superior, é uma ferramenta que ela vai se adaptar a qualquer necessidade. Já falei sobre os modelos ou os templates que vão garantir agilidade na hora de criar um conteúdo. É possível criar um conteúdo de uma forma muito rápida. O outro ponto é que não é preciso ter conhecimentos técnicos para criar um conteúdo digital de qualidade. Então, nada de conhecimentos de programação e nem mesmo de design. Tudo se faz de uma forma super rápida, selecionando e arrastando elementos para a tela principal, para a tela onde a gente está criando o nosso conteúdo. E por último, a gente tem aqui outra vantagem, que as alterações acontecem em tempo real. Quando a gente cria um conteúdo em Genially, ele vai gerar um link que pode ser disseminado, compartilhado com milhares de pessoas. E se a gente precisar fazer alguma alteração naquele conteúdo, ou alguma correção, aquele link sempre vai ser o mesmo. A gente não precisa trocar, salvar um novo arquivo e reenviar para o nosso público, para os nossos alunos, para os pais, enfim. É um conteúdo que ele vai sempre permitir essa atualização em tempo real, mesmo que ele esteja publicado em alguma plataforma LMS, por exemplo, em algum ambiente de aprendizagem. Aí a gente tem outros superpoderes de Genially, que são a interatividade, a animação e a integração. Já falei um pouquinho sobre a interatividade, que é o grande diferencial da ferramenta. Vai permitir ali a possibilidade de organizar as informações em camadas, ou seja, distribuir as informações de forma que não fiquem aqueles blocos de texto gigantes. A gente consegue criar conteúdos com uma navegação por cliques. Então o nosso usuário, como o exemplo da célula que eu mostrei logo no início, ele vai clicando em diferentes partes de uma imagem para ir descobrindo as informações. Isso é muito simples de ser feito em Genially. Outra coisa é a possibilidade de consumir o conteúdo de uma forma ativa. Também mencionei isso logo no início. Isso vai fazer com que, quanto mais ativa é a participação do aluno, ali clicando nos diferentes botões e abrindo janelas e fechando janelas para ele descobrir o que está ali nesse conteúdo, muito mais vai aumentar o engajamento dessa nossa audiência. O outro ponto é a animação. A animação ela vai servir para dar vida aos conteúdos, deixar eles muito mais bonitos, além de interativos, chamar a atenção do nosso público para a interatividade. Se a gente coloca um botão interativo com uma janela que ele está em movimento, automaticamente a gente leva o cursor do mouse em cima daquele botão que está se mexendo para ver se clicando acontece alguma coisa. Então, a animação também é importante para isso. E também, como eu falei, cria um efeito visual muito mais bonito, muito mais agradável na hora de consumir um conteúdo.
E aí, quando a gente fala em integração, nós nos referimos a duas direções importantes. A primeira é que a gente pode publicar qualquer conteúdo que é feito em Genially em outras plataformas, LMS, ambientes de aprendizagem como Moodle, Blackboard, Canva, Google Classroom, em blogs, na própria web. Então, a gente consegue publicar isso de uma forma super fácil e rápida. E também a gente consegue integrar em Genially elementos externos feitos em outras ferramentas, como por exemplo vídeos, áudios, tours virtuais, mapas 3D. Para mencionar alguns exemplos, o Google Maps do Google, os formulários do Google ou do Typeform, ferramentas, conteúdos feitos em ferramentas interativas como Edpuzzle ou H5P. Então, essas atividades, mesmo integradas dentro do conteúdo feito em Genially, eles continuam interativos, permitindo que o aluno responda as questões, responda um formulário e envie as suas respostas sem a necessidade de sair do objeto digital ou do conteúdo feito em Genially. Agora, como nós podemos criar conteúdo interativo? Bom, de uma forma super simples e rápida, eu já mencionei que a gente consegue, a ferramenta, ela consegue atender diferentes setores, desde a educação básica, os pequenininhos, com atividades até de alfabetização. O ensino superior também é um segmento em que tem muita utilização do conteúdo, até conteúdos gamificados para cursos universitários. E também o setor editorial e corporativo também se beneficia muito de Genially. Existem editoras hoje em dia que criam objetos digitais de aprendizagem utilizando a nossa ferramenta de forma profissional. Então, é uma ferramenta extremamente versátil que todo mundo pode criar conteúdos. Quando eu me refiro a todo mundo também, eu sempre incentivo não apenas os professores, mas também os alunos. Eles podem criar conteúdos em Genially, obviamente com a devida guia do professor, né, com uma intencionalidade pedagógica por trás dessa atividade de utilização da nossa ferramenta. Então, fica o meu convite para que todos vocês possam acessar a plataforma, como eu falei, www.genially.com, e que possam testar a ferramenta na sua versão gratuita. Deixo aqui o meu contato para quem quiser entrar, tiver alguma dúvida mais específica. Também nosso site, que eu já mencionei, ele vai contar ali com vários conteúdos, tutoriais e muito mais informações a respeito. Então, eu agradeço muito a atenção, muito obrigada e boa tarde.